sobre atos unilaterais no direito civil. Vou falar sobre promessa de recompensa. Mas o que é promessa de recompensa? Promessa de recompensa é a declaração de vontade unilateral feita pelo promitente, ou seja, quem faz a promessa, por aviso público, pela qual ele se compromete a cumprir uma obrigação a favor de pessoa indeterminada que preencha uma condição ou desempenhe um serviço ou tarefa estabelecidos pelo promitente. É isso que diz, em outras palavras, o artigo 854 do Código Civil. Aquele que por anúncios públicos se comprometer a recompensar ou gratificar a quem preencha certa condição ou desempenhe certo serviço, contrai a obrigação de cumprir o prometido. Com base nesse conceito, já dá para apontar quais são os requisitos da promessa de recompensa. Vamos ver? Primeiro, que a promessa de recompensa seja feita por anúncio público, ou seja, rádio, TV, internet, fixação de cartazes em locais públicos. Segundo, que haja especificação da condição a ser preenchida ou do serviço a ser executado. Em outras palavras, o que a pessoa precisa fazer para receber a recompensa? Praticar um determinado ato, como localizar um objeto, ou concorrer em um concurso formulando uma frase criativa. E, por fim, a indicação da recompensa ou gratificação a ser paga. Vamos trazer um pouco desse conceito para a realidade. Em relação ao promitente, ou seja, o sujeito que se obriga a cumprir a promessa, ele pode ser tanto uma pessoa física quanto jurídica. Por exemplo, uma pessoa que perdeu um objeto valioso ou perdeu um cachorro e oferece uma recompensa para que localize. Mas também é possível que a promessa de recompensa ocorra sob a forma de concurso. Por exemplo, uma editora ou loja que promova um concurso cultural, um clube que promova um desafio esportivo. Em relação ao objeto, o que pode ser objeto da recompensa? Ela pode ser tanto o pagamento de uma quantia em dinheiro, como também a entrega de um objeto ou até mesmo a obrigação de fazer ou não fazer. Nos exemplos que eu dei agora, a recompensa para a localização do cachorro pode ser o pagamento da quantia de R$1.000, por exemplo. A recompensa do concurso cultural pode ser a entrega de um livro, ou um troféu no caso do desafio esportivo. Também podemos pensar, para o caso de uma recompensa de obrigação de fazer, em uma clínica que promete ao ganhador de um concurso cultural a prestação de um pacote de serviços estéticos. Mas não é qualquer pessoa que pode fazer essa promessa, ou qualquer coisa que pode ser a recompensa. É importante saber que, de acordo com a teoria adotada pelo Código Civil, a promessa de recompensa é uma espécie de negócio jurídico unilateral, já que ela decorre da declaração de vontade do promitente. E negócio jurídico é ato jurídico com finalidade de criar, modificar, conservar ou extinguir direitos, fundado na vontade exteriorizada das partes, que no caso é o promitente. Mas por que é importante saber disso tudo? Primeiro, porque sendo um negócio jurídico, a promessa de recompensa deve observar os requisitos gerais de validade previstos no artigo 104 do Código Civil, como qualquer outro negócio, que são agente capaz, ou seja, uma promessa feita por um adolescente de 14 anos não seria considerada válida, pois ele ainda não tem capacidade civil, e assim ele não poderia se obrigar a um negócio jurídico. Objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Isso significa que uma promessa que tenha uma recompensa ilícita ou impossível também não pode ser válida. Mas aqui tem um detalhe. Se a pessoa oferece uma recompensa genérica indeterminada, por exemplo, procura-se um cachorro perdido, ofereço recompensa. Para alguns a promessa não seria válida, porque o objeto precisa ser determinado ou determinável. Mas parte da doutrina entende que, nesse caso, a recompensa poderia ser arbitrada pelo juiz. E, como último requisito de validade, forma prescrita ou não defesa em lei. É importante destacar também que, sendo ato unilateral, a obrigação surge para o promitente assim que a sua declaração se torna pública, se exterioriza e não depende de qualquer aceitação da outra parte, porque se dirige a pessoa indeterminada, qualquer um que venha cumprir as condições ou tarefas estabelecidas. Vamos acompanhar o que diz o artigo 855. Quem quer que, nos termos do artigo antecedente, fizer o serviço ou satisfizer a condição, ainda que não pelo interesse da promessa, poderá exigir a recompensa estipulada. Fica bastante claro pela leitura do artigo que existe a obrigação de cumprimento da promessa pelo simples fato de sua publicidade, e não pela aceitação pela outra parte. Se o promitente não cumprir a obrigação quando satisfeitas as condições para a recompensa, ele responderá por perdas e danos. E se o promitente se arrepender, ele pode retirar a promessa feita sem nenhuma consequência? Bom, aí depende. Assim como o nascimento da obrigação decorre da publicidade da declaração de vontade do promitente, é possível a revogação, desde que com a mesma publicidade realizada na divulgação, e também desde que ninguém tenha ainda prestado serviço ou preenchido a condição. Assim, no exemplo que dei agora há pouco do cachorro, se alguém localiza o animal e devolve ao dono que prometeu a recompensa, ele não poderá voltar atrás, porque a promessa não pode ser revogada depois de preenchida a condição.
Ele terá que pagar o que prometeu e, se não fizer, irá responder por perdas e danos. Mas caso ninguém tenha localizado o animal e, cansado de esperar, o dono desiste de oferecer a recompensa, ele pode sim revogá-la, desde que pelos mesmos meios de publicação divulgue que revogou a sua vontade de recompensar, ou ainda em relação à pessoa específica que venha tomar conhecimento da desistência. Daí, mesmo que alguém ache o cachorro perdido depois disso tudo, ela não terá mais direito à recompensa que havia sido prometida antes. Tem mais um detalhe. Se o promitente tiver colocado prazo para a execução da tarefa, aí ele não poderá de forma alguma revogar a promessa durante esse período. No caso de concurso com promessa pública de recompensa, é obrigatória a fixação de um prazo, ou seja, nessa modalidade de promessa nunca poderá haver revogação, desistência. Mas o candidato que estiver de boa fé e houver feito despesas e for surpreendido com a revogação, quando esta for possível, terá direito ao reembolso sim. E depois desse caminho todo, promessa válida, condições cumpridas, quem recebe a recompensa no caso de haver mais de um possível ganhador? O artigo 857 e 858 do Código Civil estabelecem o seguinte: quando duas ou mais pessoas cumprirem a tarefa, aquele que primeiro executou terá direito à recompensa, por inteiro. Mas se o cumprimento for simultâneo, a recompensa deverá ser dividida em partes iguais, sendo que em dinheiro não terá problema algum, porque basta a simples divisão do valor. Mas se a recompensa for um objeto indivisível, como um livro, uma medalha, aí terá que ser feito um sorteio e aquele que ganhar vai ficar obrigado a compensar o outro ganhador com um valor proporcional ao que teria direito. No exemplo de uma recompensa que fosse um livro, no valor de R$200, por exemplo, aquele que ficar com o livro tem que entregar ao outro ganhador a quantia de R$100, que é o equivalente à sua metade.